Boa noite a todos, a paz do Senhor, podeis assentar, sintam-se à vontade. Eu quero convidá-los a estarem abrindo a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Faremos a leitura do mesmo texto inicial de ontem. Nós iniciaremos pelo mesmo texto de ontem, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Para nós darmos continuidade à nossa conferência. Amém, irmãos? Espero que a ministração de ontem tenha sido uma bênção na vida dos irmãos, tenha acrescentado ao coração, ao ministério, à vida de cada um, para que possamos ser edificados por aquele que nos chamou e que o Espírito Santo continue nessa obra maravilhosa em nossas vidas. Ontem nós falamos sobre breve perspectiva do sacerdócio no Antigo Testamento, fizemos a leitura inicial justamente de Êxodo 19, no versículo 5 e 6, depois nós passamos a leitura de alguns outros textos também, nós falamos aí do sacerdócio levítico, falamos dos sacerdotes, falamos ao longo do Antigo Testamento, falamos do momento em que Deus escolhe uma nação, depois passamos lá em Êxodo capítulo 32, onde nós vimos o momento ali que há a construção do bezerro de ouro e que há uma divisão ali onde a tribo de Levi se posiciona, atende ao chamado de Moisés e se posiciona em um princípio de santidade, onde o povo se encontrava desenfreado naquele momento de idolatria, naquele momento, aquele afã de se distanciar de Deus. Posteriormente nós falamos então justamente da descendência de Levi e falamos também do impacto das nossas decisões, passando pela vida de Eli, do sacerdote Eli, quando nós lemos ali Samuel capítulo 2, e nós falamos também disso na vida do próprio rei Saul, lá em Samuel capítulo 13, versículo 13, onde chega Samuel e fala, olha, se você tivesse se posicionado diferente, tivesse obedecido, tivesse cumprido toda a voz do Senhor, hoje o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre. Mas como ele não obedeceu, ali naquele momento Deus o afasta do reino. E não no sentido literal, mas Deus, aquela decisão impacta tanto na vida dele, como de toda a sua descendência. Embora ele tivesse reinado durante 40 anos, mas Deus ali o rejeita. E vimos como isso pode impactar nas nossas vidas, nossas decisões também, dentro do sacerdócio que Deus nos chamou, um princípio de santidade como é importante, porque a santidade ela gera a intimidade com o Senhor. E falamos também, estou fazendo uma breve recapitulação do que nós falamos hoje, para que a gente possa dar continuidade hoje aí, amém? E falamos em Ezequiel também, capítulo 44, onde nós vimos lá justamente de um novo templo, um novo momento, um princípio de adoração de Deus faz nova todas as coisas e Deus restaura o sacerdócio. Aqueles que não se mantiveram fiéis, Deus não vai permitir com que eles estejam ministrando perante o Senhor, eles estarão em uma função que não é de sacerdote, mas aqueles que permaneceram fiéis desde o princípio, como a casa de Zadok, Deus então entrega o sacerdócio para que eles continuem assim exercendo e ministrando continuamente perante o Senhor. Nós falamos também ontem, lá em Gênesis capítulo 14, no versículo 18, a partir do 18, sobre Melquisedeque, amém? E nós vamos falar hoje também, não vou falar muito porque a gente já vai falar bastante hoje. E ontem também eu não falei sobre outros dois sacerdotes, primeira menção de sacerdote está em Gênesis 14, justamente Melquisedeque. E ontem também eu não mencionei para os irmãos outros dois sacerdotes que são mencionados na palavra de Deus, que está lá em Gênesis 41, que é justamente quando fala de Esanate, que é a mulher de José, fala que que o pai dela, Potífera, né, era um dos sacerdotes de On. E ali também aparece essa palavra, né, como sendo sacerdote, já em Gênesis também. Evidentemente que nós estamos falando de um sacerdote que não está dentro do povo hebreu. Nós estamos falando da questão egípcia, certo? E também a questão de Jetro, né, ou Reuel, algumas versões assim dizem, onde vai falar lá em tanto Êxodo 4 como Êxodo 18 também,
sobre Jetro, que é o sogro de Moisés, que era sacerdote em Midian, certo? Para tão somente depois nós ouvirmos falar, chegar lá em Gênesis, ou em Êxodo, né? Gênesis não, chegar lá em Êxodo, no momento da separação e da consagração sacerdotal em Israel, onde inicia ali com a tribo de Levi e com a família de Arão. Amém? Na bênção, irmãos? Então, essa nossa breve perspectiva de ontem, aí uma retrospectiva da nossa pregação de ontem em 5 minutos. Que bênção, né? Agora nós vamos avançar fazendo leitura do mesmo texto que nós iniciamos ontem. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, onde diz: Agora se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, serei como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Deus chama toda aquela tribo, Deus chama todos aqueles para que possam ser verdadeiramente uma nação santa, um sacerdócio para o Senhor, um reino de sacerdotes e uma nação santa. E assim que nós vamos iniciar nossa ministração nessa noite, nesse segundo dia de conferência. Oremos ao Senhor. Pai, somos gratos porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Pedimos ao Espírito Santo de Deus que o Senhor traga clareza, entendimento às nossas vidas, à nossa mente, que nós possamos, ó Deus, realmente, Pai, entender toda a extensão da tua palavra, ó Pai, quanto ao sacerdócio, o exercício dele em nossas vidas, na tua igreja, e tudo aquilo que o Senhor tem para que nós possamos viver nesses dias, Pai. Então, ó Pai, que o Senhor possa nos mostrar e sermos edificados na tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora abra a sua Bíblia, se puder manter aberto nesse daí, mantenha aberto, e agora abra aí em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, ele diz: Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos aqui algo mais, mas nós sabemos que Pedro está tomando por referência justamente o texto de Êxodo 19, porque aqui diz a mesma coisa: uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa. Naturalmente, irmãos, o Novo Testamento, o apóstolo, ele vai usar justamente aquilo que Deus tem falado, e aquilo que Deus iniciou lá, Deus tinha um propósito, como nós falamos ontem, de ter uma nação como sacerdotes, uma nação como reino. E ontem deixamos bem claro que Deus não queria escolher apenas uma tribo, que isso recaísse apenas em uma tribo, mas Deus, o desejo do Senhor, é que isso fosse alcançado para toda aquela nação. Deus deseja que todos realmente possam estar ministrando perante Ele, e não apenas uns ou outros. Mas a questão é que, será que todos correspondem a esse chamado de Deus? Será que todos correspondem a esse apelo do Senhor? Deus tem chamado, mas será que as pessoas têm ido até o Senhor? Será que as pessoas têm se achegado até Deus? E aí, nós vamos ver que nem sempre esse apelo de Deus, esse chamado de Deus, ele é atendido. Nem sempre o povo vai realmente entender o que Deus quer, o que Deus deseja fazer para que assim seja. Abra a palavra de Deus aí no livro do profeta Isaías, no capítulo 50. Isaías 50. Acho que tem alguma coisa que está fazendo
Está no ramo aqui. Amém. Isaías 50, todos encontraram? Nós vamos ler a partir do versículo 1. Olha o que é que diz Isaías. Assim diz o Senhor: onde está a certidão de divórcio da vossa mãe, mediante a qual eu teria mandado embora? A qual dos meus credores eu vos vendi como escravos? Ora, foi por vossas maldades que fostes vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi rejeitada. Porque vim e não havia ninguém? Porque chamei e ninguém respondeu? Porventura o meu braço, foi meu braço muito curto para chegar até vós e vos resgatar? Será que falta-me força ou capacidade para redimir-os? Ora, com uma simples repreensão eu seco o mar. Transformo rios em deserto, seus peixes apodrecem por falta de água e morrem de sede. O que Deus está falando é: olha, eu vim para esse encontro, mas onde você está? Você não veio, você não compareceu. Eu chamei, mas ninguém respondeu. Esse é um clamor de Deus, justamente um apelo de Deus, mais uma vez, para aquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas. E Deus tem convidado, Deus tem chamado, mas muitas vezes nós não comparecemos ao chamado dEle. Nós não comparecemos onde Ele está. E ali, como todos os dias ao cair da tarde que Ele ia visitar Adão, Ele chega e faz esse convite a nós: mas onde nós estamos? E muitas vezes nós estamos tão envolvidos em nós mesmos, nas nossas questões, nas nossas atividades, que nós nos esquecemos daquilo que Deus deseja fazer. E nós nos esquecemos qual é essa nossa principal missão como realmente uma nação santa, como um sacerdócio real, como um povo escolhido pelo Senhor. E quando Deus nos escolhe por quê? Por sua infinita graça, bondade e misericórdia. Quer ver? Vamos ver aí Deuteronômio, capítulo 7. Nós vamos ler muito hoje também, viu, irmãos? Vamos ler bastante. Aí quando vocês acharem que estiver acabando, tem mais leitura. Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8. Quando fala lá justamente de uma raça eleita, um povo eleito, nós vamos ver que está aqui também Deuteronômio, irmãos. Não tem novidades. Que diz assim: o Senhor não se afeiçoou a vós, nem vos escolheu por serdes mais numerosos do que os outros povos, de que de fato erais menor entre todos os povos, mas foi porque o Senhor vos amou, e por causa do juramento que fez aos vossos antepassados. Por esse motivo Ele vos libertou com mão poderosa e os tirou da terra de escravidão, das garras de Faraó, do rei do Egito. Então Deus nos escolheu mesmo sabendo das nossas incapacidades. Deus nos escolheu mesmo sabendo das nossas fraquezas. Deus nos escolheu mesmo sabendo que nós não tínhamos talvez toda aquela capacidade já de pronto emprego. Mas Ele olha e Deus não nos vê como nós nos vemos hoje ou como alguém nos vê hoje. Deus nos vê lá na frente. Lá na frente como nós seremos. Deus não olhou para Pedro e viu Pedro ali como aquele que estava o negando. Jesus olha para Pedro e vê Pedro como aquele que estaria pregando e milhares de almas se rendendo aos pés do Senhor. O Senhor nos vê muito mais além. Ainda que nós venhamos nos ver, nos olhar hoje, dentro das nossas limitações, dentro das circunstâncias que muitas das vezes nos impedem de avançar, Deus está olhando além. Por isso que às vezes entra numa questão de um certo dilema. E aí nós precisamos saber entender e interpretar os tempos e as estações, porque Deus vai mudando as coisas, Deus vai mudando as questões e nós precisamos saber entender. No primeiro momento, onde Deus fala para Moisés: olha, Moisés, vai e toca a rocha para que possa sair água. Moisés vai lá e toca a rocha e ali sai água. Já num segundo momento, mais à frente, Deus fala para Moisés: olha, Moisés, diga, tão somente fale para que possa sair água da rocha. Moisés vai lá e faz o quê? Bate na rocha. E por conta disso,
Deus o repreende e diz: olha, não era para você bater na rocha, não era para você ter batido a rocha, era para você tão somente ter dito. Não, Senhor, mas da outra vez foi feito assim. Não, daquela vez. Agora é outro momento. E nós não conseguimos entender isso dentro da nossa caminhada com Deus. Por quê? O ano passado aconteceu assim, a gente fez assim, deu tudo certo, as coisas aconteceram, então como é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer do mesmo jeito que foi feito o ano passado. E Deus está falando o quê? Não. Não. Por quê? Nós precisamos aprender com Deus, irmãos, que a questão é: a nuvem levantou, a gente tem que andar. A nuvem parou, a gente tem que parar. Mas o que é que a gente faz? A gente não espera o movimento da nuvem. Porque a gente não pode ficar parado. A gente não pode parar, não, você tem que estar fazendo alguma coisa. E aí nós já não temos mais tempo para parar e nos lançar aos pés do Senhor para buscar, para estarmos como uma geração eleita diante daquele que nos elegeu, daquele que nos escolheu, para ouvirmos a voz de Deus, para ouvirmos aquilo que Deus tem para falar para nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não, nós precisamos ter um calendário montado de janeiro até dezembro, porque senão parecerá que nós somos desorganizados. Nós precisamos ter tudo certinho aqui, porque senão as coisas não vão acontecer. Aí nós vamos olhar e vamos observar o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, para nós observarmos algo interessante. Abra aí Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, 8. Acho que eu vou ficar lendo ali com os irmãos, que o celular não quer subir aqui a tela de jeito nenhum. Hebreus 11, 8 diz: pela fé Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Então, pela fé, o pai da fé, Abraão, se dirigiu para um lugar. Mas para qual lugar que ele estava se dirigindo? Qual local, irmãos? A palavra deixa bem claro o quê? Embora não soubesse para onde estava indo, mas ele foi. Quando Deus coloca o povo para estar em tabernáculo, em tendas, e até mesmo o próprio tabernáculo, Deus está falando o quê? Não existe algo fixo, não existe algo engessado, não existe algo que não possa ser mudado. Vocês vão estar aonde eu queira que vocês estejam. Não é para fincar colunas e alicerces, é para estar pronto para quando a nuvem subir, vocês desmontarem tudo e andarem atrás. Mas hoje nós queremos o quê? Segurança. Hoje nós queremos o quê? Algo que seja fixo e definitivo. Hoje nós queremos algo que seja simplesmente, totalmente estabelecido, porque senão não vai gerar a chamada segurança nas nossas vidas. Mas nós precisamos entender que quando a nuvem subir, quando começar a se mover, nós formos atrás dela, que quando ela parar, quando chegarmos lá, o maná vai estar lá. Amém, irmãos? O maná vai estar lá, a provisão de Deus vai estar lá. Só que a igreja perdeu essa dimensão. A igreja tem perdido essa sensibilidade espiritual de seguir o que Deus quer que seja feito. E tem deixado de entender essa posição como nação santa, como uma geração eleita, como igreja do Senhor. Hoje nós temos os templos mais bonitos.
mas que talvez estejamos vivendo momentos onde a glória do Senhor esteja ausente. Hoje nós temos um conhecimento gigantesco, o conhecimento aumentou. E muitos querem até mesmo hoje ter uma pregação totalmente intelectual. A cabeça está cheia, mas o coração está vazio. Hoje nós temos mais pregações voltadas para questões filosóficas do que realmente para os fundamentos da palavra, ainda que as pessoas digam que é a sã doutrina e que não é a sã doutrina. Nós queremos crer por convicção. Irmãos, é impossível crer por convicção. Ou nós vamos por convicção, ou nós vamos por fé. Não há como as duas andarem juntas. E nós precisamos andar, nós precisamos crer pela fé. Porque quando nós abrimos Hebreus 11, pela fé. E vai listar ali os nossos grandes heróis, pela fé. Pela fé. Vai falar de Abel, vai falar de Enoque, vai falar de Noé. Pela fé vai chegar Abraão, entra nos patriarcas e vai falar de todos esses que estiveram ministrando como realmente um povo escolhido para o Senhor. Por onde? Pela fé. Eles estavam pela fé vendo o que nós não vemos, que nós não vimos, mas que hoje que nós já sabemos que existiu. Eles estavam crendo na vinda do Cristo. Nós hoje cremos que o Cristo já veio, que é o Cristo que já veio, ressuscitou. E que nós temos muito mais elementos para poder firmar essa nossa fé em Deus como nação santa. Agora a pergunta que eu quero te fazer neste momento é: você se enxerga dessa maneira como uma geração eleita? Você se enxerga dessa maneira como uma nação santa? Você se enxerga dessa maneira como uma propriedade exclusiva do Senhor? Você se vê dessa maneira? Porque o Senhor te elegeu, o Senhor te escolheu. Não cremos na eleição como os nossos irmãos calvinistas creem, de forma alguma. Entendemos que é uma doutrina bíblica, mas não da forma como eles entendem. Mas qual tem sido a nossa resposta a isso? E qual tem sido a nossa resposta a esse sacerdócio hoje, que é real? Por quê? Porque hoje nós temos Jesus, o Rei. Por isso que o sacerdócio hoje é real. Nós tínhamos ali o sacerdócio de Levi. O sacerdócio de Levi, todos os dias, tinha que ir lá, preparar todas as coisas, sacrificar animais, fazer sacrifícios. Por quê? Porque era um sacerdócio limitado. Era apenas sombra daquilo que haveria de vir. E todas as vezes era necessário estar sacrificando. Mas aí o autor aos Hebreus vem e fala sobre um sacerdócio que seria maior. O sacerdócio de Melquisedeque estaria maior do que o sacerdócio de Levi. E aí nós vamos abrir agora lá em Hebreus 7, para nós fazermos a leitura desse texto, para que nós possamos avançar aí agora, e entendermos e chegarmos ao sacerdócio de Cristo. Porquanto esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu do encontro de Abraão, quando este voltara, depois de haver derrotado os reis, e o abençoou, para o qual também Abraão entregou o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome quer dizer rei de justiça. Em segundo lugar, rei de Salém, que significa rei de paz.
sem pai, sem mãe, sem origem, sem antepassados, sem princípio de dias, nem fim de vida. No entanto, por ser a semelhança do Filho de Deus, ele permanece sacerdote perpetuamente. Esse Melquisedeque, como nós falamos ontem, a primeira menção traz justamente lá em Gênesis, capítulo 14, e contemporâneo de Abraão. Então foi alguém que realmente viveu, não é uma questão, uma citação alegórica de alguém que não existiu, não, alguém que existiu de fato, e que Abraão ali vai ao encontro de Abraão, e aquele homem, quando chega até Abraão, ele traz pão e vinho. E quando nós vemos essas expressões, pão e vinho, a igreja se lembra de que hoje? Da ceia do Senhor, do corpo e do sangue do Senhor. E ali está justamente uma pré-figura de Cristo, falando justamente do Senhor. E Abraão entrega o dízimo a ele, e aqui o texto de Hebreus está falando, olha, o maior abençoa o menor. O dízimo é entregue para aquele é maior. Assim sendo, Abraão entende que Melquisedeque seria maior do que ele. Por isso ele entrega os dízimos a Melquisedeque. Embora muitos nos dias de hoje, irmãos, com uma teologia um tanto quanto estranha, dizendo que é sã doutrina, afirma que o dízimo foi criado na lei de Moisés, por isso não deveria mais ser praticado nos dias de hoje, porque a lei foi abolida. Acho que eles esqueceram de ler Gênesis. Quem faz tais afirmações? Porque a lei de Moisés vai ser instituída aproximadamente 400 anos depois desse texto, desse relato. E aqui nós vemos Abraão dizimando. Nós vemos também Jacó dizimando, e outros dizimando já em Gênesis, não tem nada a ver com a lei de Moisés. Ele entrega aqui justamente reconhecendo ali naquele homem como um rei de paz, um rei de justiça, rei de Jerusalém. Salém, que quer dizer justamente Jerusalém da cidade. E hoje nós dizimamos, os nossos dízimos, irmãos, são ao Senhor, assim como também era na lei mosaica. Durante a lei de Levi, os dízimos sempre foram ao Senhor, nunca foram. Embora ela fosse destinada a uma parte para justamente que os levitas pudessem ter o seu sustento, os dízimos sempre foram ao Senhor e nunca aos homens. Por isso que o Senhor fala em Malaquias, olha, por que me roubais? Ah, não, vocês não me roubam. Roubam sim em quê? Nos dízimos e nas ofertas. E quem está cobrando? Deus, não é o sacerdote. Então, infelizmente, alguns fazem uma interpretação e leva a pessoa a entender aquilo, e a pessoa acredita, não, vou congregar aqui, porque aqui, olha, realmente estou livre do dízimo, mas a oferta tem que ser de 30%, tá bom? Você vai ofertar espontaneamente, desde que seja no mínimo 30%, ou seja, o negócio ficou pior do que você pensava. Então, essa menção desse Melquisedeque aponta justamente para Jesus. Não fala de uma genealogia, embora ele tenha nascido em um período, tenha morrido em um período, mas não fala, a Bíblia não traz nada com relação a esses fatos. Mas profeticamente, outra pessoa também vai falar de Melquisedeque, lá no Salmo 110, versículo 4, abra aí por gentileza, nós vamos ficar, deixa aberto em Hebreus 7, que nós vamos voltar aqui já já, irmãos. Quem encontrou aí Salmo 110, versículo 4, dá um glória a Deus aí bem forte. Davi fala aqui, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, sacerdote para sempre, segundo a ordem de... Aqui ele está falando agora que o Senhor será um sacerdote eterno, não segundo a ordem de Levi, porque segundo a ordem de Levi, como é que era o sacerdócio? Seria pela lei. Pela lei, e como é que acontecia? Até morrer. Quando morria um sacerdote, vinha o outro e substituía aquele. Então era vitalício, até a morte. Até que houvesse essa sucessão e iria passando de pai para filho, ali a questão do sacerdócio. Mas agora Davi está falando aqui de um sacerdócio
que vai ser para sempre. E ele vai ser para sempre porque ele não vai ser mais limitado, não vai ser na ordem de Levi, vai ser dentro da ordem de quem? Dentro da ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque o próprio autor aos Hebreus diz, quando há necessariamente mudança de lei, há mudança de sacerdócio. Então, necessariamente tem que acontecer isso. A lei mudou, a mudança de sacerdócio. E o que muda aqui agora? Com a vinda de Cristo, o autor aos Hebreus vai discorrer aqui para dizer justamente ao longo de todo o capítulo 7, que eu gostaria que os irmãos lessem em casa, anotassem para ler em casa. Ele vai discorrer e vai mostrar a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque em relação ao sacerdócio de Levi. Assim como depois ele vai entrar e vai mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio levítico. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo foi um sacrifício único. O sacrifício de Cristo foi um sacrifício perfeito. Assim sendo, não há mais necessidade de oferecermos holocaustos. Irmãos, para pagar os nossos pecados, para limpar os nossos pecados, a gente ia matar os animais do mundo inteiro e ia continuar existindo ainda os nossos pecados. Para limpar os nossos pecados, como algumas vezes creem, no batismo, irmão, pode batizar no oceano, que não vai levar nosso pecado. São muitos. Aí tem gente que fica preocupado porque batizou, não, aqui tinha pouca água. Não, irmão, pode botar água. Pode colocar água que não vai levar, não. É muita coisa para levar. Mas o que nos purifica? Tão somente uma gota do seu sangue purifica toda a humanidade. Porque o sacrifício dele foi perfeito. Amém, irmãos? Glória a Deus a essa redenção por parte do Senhor nas nossas vidas. E esse preço que foi pago foi justamente o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aí nós precisamos ter então o que diz lá em Hebreus, capítulo 13, dos versículos 13 a 16, vamos fazer a leitura, daqui a pouco a gente volta no 7. E isso é porque eu estou tentando acelerar. Hebreus 13. Saiamos, portanto, ao encontro dele, fora do acampamento, levando conosco a mesma humilhação que ele suportou. Pois não temos na terra nenhuma cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Irmãos, nós não temos uma cidade permanente, nós estamos esperando quem? A Nova Jerusalém, mas o problema da igreja é que a igreja cada vez está fincando mais o pé no chão. Quanto mais a igreja finca o pé no chão, mais difícil fica de subir para o céu, irmãos. Ou a gente sobe ou a gente fica. O que você prefere? Só para saber. Sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu. Então nós temos que oferecer continuamente, irmãos, justamente isso aqui, sacrifícios de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Agora, o que tem saído dos nossos lábios? Como a nação santa, como a geração eleita, o que tem saído dos teus lábios? Vaso. Voltando para Hebreus 7. Nós vamos ver aí a partir do versículo 5. Vamos para o versículo 11 logo. Hebreus 7:11. Sendo assim, se houvesse uma maneira de alcançar a perfeição por intermédio do sacerdócio levítico, considerando que durante a vigência da lei foi entregue ao povo, por qual razão haveria necessidade de se levantar outro sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Pois mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também a mudança de lei. Porque aquele sobre quem se fazem estas afirmações pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar.
porquanto é bem sabido que o nosso Senhor, descendente de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. É esse fato que torna-se ainda mais claro o surgimento de outro sacerdócio, a semelhança de Melquisedeque. Por que vai falar justamente aqui? Porque muda a ordem. Mudou o sacerdócio, tem que mudar a lei. Então saímos da lei levítica e viemos para essa lei, porque agora é outra tribo, a tribo de Judá. Jesus então vai ser esse sacerdócio eterno, justamente que vem dessa segunda ordem de Melquisedeque, porque senão não teria como, irmãos. Teria que continuar a mesma coisa conforme a tribo de Levi, mas agora mudou. Então não há mais questão quanto à ministração e matanças de animais. Mas quanto ao sacerdócio, continua a mesma coisa, e muitos crentes, muitas pessoas têm falado, olha, não, isso aí não existe mais sacerdócio. Irmãos, nós vemos Pedro falando, nós está lá em Êxodo que nós lemos, está aqui em Pedro falando, e está aqui também em Hebreus falando, o sacerdócio continua. Mas o crente, quando fala de sacerdócio, ele só pensa em uma coisa, ele quer matar um bode. Ele quer matar algum animal. Não, aí se você matar um animal é vitupério, você está escandalizando o nome do Senhor. Meu irmão, aqui está falando de um sacerdócio que nós temos que exercer todos os dias perante o Senhor. A igreja é chamada para esse sacerdócio, mostrar isso por meio do seu testemunho, mostrar isso por meio da sua pregação, mostrar isso por meio dos seus louvores, da sua adoração, mostrar isso por meio das suas intercessões para que vidas venham se salvar, vidas venham ser transformadas, mostrar isso por meio do emprego de missões, fazer as missões que o Senhor assim tem designado, indo às nações, fazer isso por meio de um bom testemunho de Cristo Jesus, testemunhando do Senhor e mostrando a glória do Senhor. Isso hoje é sacerdócio. Mas nós nos enfiamos em tantas atividades, que a gente se esquece do principal, que é estar ministrando perante o Senhor. Nós já não temos mais um tempo de devocional. Nós vivemos dias, irmãos, como pessoas têm deixado os caminhos do Senhor, o número tem aumentado, o percentual tem subido demais. E aí nós precisamos refletir quanto à nossa identidade em Deus. Quem nós somos em Deus? Por isso que eu fiz a pergunta, como nós nos enxergamos? Nós realmente nos enxergamos como fazendo parte desse sacerdócio real, dessa nação santa, desse povo escolhido, daqueles que realmente Deus tem esse propósito, porque se nós não nos enxergarmos assim, irmãos, as coisas vão cada vez mais complicando. E quando Deus nos chama com isso, lá em Pedro, no nosso texto base de 1 Pedro 2,9, diz, o propósito é proclamar a grandeza daquele que nos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não somos um povo santo, uma nação santa só para dizer, não, eu sou santo, você não é santo. Eu sou escolhido, você não é escolhido. Eu sou filho do rei, você não é filho do rei. Não, é para um propósito específico. Não adianta eu ficar me gabando de eleição, se eu não mostro quem é o meu Deus, quem é o meu Senhor, se não há diferença entre o meu padrão de vida e o padrão mundano, onde tudo que o mundo pode, eu posso também. E Paulo afirma, olha, não useis da liberdade que tem em Cristo Jesus, da graça do Senhor, para dar ocasião à carne. Não, mas o Senhor me chamou, o Senhor me elegeu, eu posso fazer qualquer coisa que pronto e acabou, uma vez salvo, salvo para sempre, essa grande heresia. Não adianta nós pensarmos assim, irmão, se nós não correspondermos, como nós vimos aqui ontem, se nós não correspondermos aquilo que Deus tem confiado a nós, colocado diante de nós, Deus queria que todo Israel fosse assim. Mas teve que escolher uma tribo. Por quê? Porque as outras não quiseram. Ué, por que Deus separou a tribo de Levi? Simples, porque os outros não quiseram. E não quiseram por quê? Por conta do bezerro de ouro. E muitas vezes nós trocamos esse sacerdócio de Deus
de estarmos ministrando perante o Senhor por conta de um prato de lentilha. Nós trocamos a nossa herança, a nossa primogenitura, esse nosso chamado, irmãos, por algo que é tão passageiro. Por um amor, por um emprego, por uma situação, por um casamento. Nós trocamos por algo que é passageiro. E precisamos saber onde nós estamos firmados. Porque são coisas que logo vão passar, mas nós precisamos estar firmes no Senhor. Amém? E Deus nos chama justamente para ser essa nação. Essa nação tem que ser o quê? Primeiro, santa. A nação tem que ser santa. Mas como assim? É santa, irmãos. É santidade, convém ao Senhor. Aí nós vamos ver que Pedro não está inventando nada. Pedro está falando aqui o que ele já disse no capítulo 1 e que está lá em Levítico 19. Quer ver? Coloca aí Levítico 19, 1. Fique tranquilo, irmão, nós vamos lá, depois a gente volta aqui. Pastor, estava tão perto aqui de 1 Pedro 2, por que a gente não lê logo 1 Pedro 1? Não, porque eu quero que nós vamos lá no Levítico, depois a gente volta aqui de novo. Depois a gente vai no outro de novo. Vai anotando, vaso. Então Deus falou a Moisés e lhe ordenou: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel, tu lhes dirás, sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, o Senhor, sou santo. Sede santos, porque eu sou. Deus está chamando a nação e dizendo, vocês têm que ser santos, porque eu sou santo. Agora abra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Assim sendo, estais com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Cristo Jesus. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora, quando viveis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira, santos em todas as vossas atitudes. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou. Qual a diferença de Levítico 19 para 1 Pedro 1,16, irmãos? Qual a diferença? Nenhuma. Aí tem gente que ainda fala, não, o livro de Levítico está abolido. Toda a escritura é divinamente inspirada. O que foi abolido, irmãos, foi simplesmente a lei cerimonial no que se trata a sacrifícios. Mas nós vamos ver que as outras coisas permanecem da mesma maneira. Por isso que Jesus diz, eu não vim revogar a lei. Jesus afirma isso, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir. E outra coisa, se a vossa justiça não exceder as dos escribas, ai de vós. Ai de vós. O que Jesus fez, irmãos, o que Jesus pegou e fez? Elevou o nível. Ele elevou o nível, e muito. Ele fala, não basta mais agora ficar só aqui na lei, você tem que ir além. Tem que subir um pouco mais o nível, meu. Amém, irmãos? Então nós precisamos ser essa nação santa, esse sacerdócio real, porque o Senhor nos chamou para essa obra maravilhosa. Você é propriedade de Deus, o Senhor pagou um alto preço, e um preço de cruz, um preço de sangue. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. E agora nós vamos fazer a leitura de 2 textos para a gente, sim, parecer que a gente está terminando, mas eles são longos. Amém? O primeiro deles vai ser Levítico 21. Depois nós vamos passar lá em Samuel, e aí a gente vai para casa. Pastor, estávamos em Levítico 19, por que a gente não leu o 21? Calma, vaso.
Levítico capítulo 21, versículo 16. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e ordena-lhe: nenhum dos teus descendentes, em qualquer geração, se aproximará para apresentar ofertas de pão a seu Deus se tiver alguma mácula. Pois nenhum homem pode apresentar ofertas de alimento caso tenha algum dos defeitos, seja cego, aleijado, com defeito na face ou corpo deformado. Ninguém com uma perna ou um braço quebrado. Ninguém que seja corcunda ou não. Ninguém que tenha doença nos olhos ou que tenha sarna ou outra qualquer doença de pele. E ninguém que seja castrado. Os irmãos entenderam esse texto? Não, né? Não? Então vamos voltar nele passo a passo. Vamos voltar para o 17. O 17 diz aí no finalzinho: qualquer um deles se tiver uma mácula. O que é a mácula para nós hoje, irmãos? Pecado. Nós hoje substituímos todos aqueles requisitos, irmãos, que Deus traz para nós, para a ordenação do sacerdócio, para a ordenação do diácono, do presbítero, do pastor, do chamado que Deus fala lá em Tiago e fala em outros textos também. Tudo aquilo que fala de caráter, de ser um homem respeitoso, de ser uma pessoa com boa índole, com bom testemunho, de administrar bem a sua casa, esposo de uma só mulher, e tantos outros desses requisitos, nós substituímos esses pontos que são qualidades morais, qualidades de caráter, simplesmente se a pessoa tiver uma boa desenvoltura e souber falar bem. Ou se ele tem uma boa liderança, então ele pode ser realmente um sacerdote do Senhor, ele pode ser, falando sacerdote, vou utilizar a palavra sacerdote para nós abarcarmos pastores, mestres, doutores, vou usar apenas esse termo assim, para os irmãos entenderem. Não quer dizer que eu estou falando do sacerdote ao pé da letra mesmo, tá bom, irmãos? Só para a gente facilitar aqui o nosso discurso, senão eu vou ter que falar lá, apóstolos, mestres, doutores, todo mundo falar todos os cargos que tem na igreja. Mas a pessoa vai ser ordenada ao diaconato. Irmãos, tem que ter caráter. Vai ser consagrada ao pastorado, tem que ter caráter. Vai ser líder de alguma coisa, tem que ter caráter. Mas hoje a igreja tem substituído isso por quê? Pelo quê? Tem substituído pela pessoa ter uma boa desenvoltura. E o que está errado? Hoje o maior problema não é a pessoa ter uma boa desenvoltura, não. É a pessoa realmente ter um caráter firmado e dar um bom testemunho do nome de Cristo. Quantos têm escandalizado o nome do Senhor por não ter um bom caráter? E isso causa o quê? Mácula. Nós não estamos falando de pecar ou não pecar, nós estamos falando de ser exemplo. A mácula aqui é questão de ser exemplo, porque o Senhor nos perdoa, mas há pecados que a pessoa não quer se livrar deles. Há pessoas, irmãos, que eu vou falar agora, entenda o que eu vou falar, senão depois vai falar, o pastor falou uma heresia do tamanho do mundo. Entenda, não pense o que eu vou falar. Há pessoas, irmãos, que nunca vão ser curadas. Não é porque Cristo não tem poder, não é porque Deus não tem poder, é porque elas não querem largar aquilo que as faz enferma. Não querem, não têm intenção. Querem continuar na mesma prática. Como que a pessoa vai ser curada? É como aquela enfermidade que às vezes a pessoa tem, uma alergia que a pessoa tem uma alergia, se comer determinado, vi esses dias uma pessoa lá no Rio de Janeiro, parece que um turista foi lá, comeu um camarão, empolou todo, quase partiu para outra, né? Não vou dizer para a glória, que eu não sei se era serva do Senhor, né? Se foi livramento que Deus deu, se não foi, Deus deu outra oportunidade. A pessoa sabe, digamos lá, aquela pessoa não sabia, mas digamos lá, a pessoa que sabe, eu sei que eu não posso comer camarão, porque eu tenho alergia. A pessoa vai e come o quê? Adivinha, irmãos? Camarão. Não, mas foi um alho e óleo, pastor.
Uai, o alho e o óleo tirou a essência do camarão? Ela vai passar mal. E há certas coisas, irmãos, que no mundo espiritual a gente sabe que não pode fazer, que tem uma consequência. O que a pessoa vai e faz? Ao invés de se abster daquilo, ela continua fazendo. Quando que ela vai ser curada? Nunca, porque ela entende que ela tem que se abster daquilo. Eu tenho que me abster do camarão. Eu tenho que me abster da prostituição, eu tenho que me abster da bebida, eu tenho que me abster do vício, daquilo que tenta me prender, irmãos. E não adianta, a gente tem coisas que não vai estar na Bíblia, bem claro, a gente tem que entender. Qual o versículo que diz que há pessoas que entendem que só não pode fazer algumas coisas se na Bíblia tiver taxativamente escrito, os legalistas entendem assim. Se não estiver na Bíblia taxativamente escrito que não pode aquilo, então você pode fazer. O que a Bíblia não proíbe está permitido. Então, o crente pode fumar maconha, pode cheirar cocaína, pode usar LSD? Pode, irmãos? Está escrito isso lá na Bíblia? Não fumarás maconha, não cheirarás cocaínas. Não, mas porque não está escrito, eu posso. Então, irmãos, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Há coisas que são lícitas, mas que se eu deixar me dominar por elas, elas vão acabar com a minha vida. Começa a assistir uma série atrás da outra, vai acabar com sua vida. Porque você vai perder o seu tempo de estar ministrando diante do Senhor. E você vai estar ministrando diante de quem? Da série Vikings. Começa a ficar preso no jogo para você ver. Irmãos, quando Deus liberta um flamenguista, é glória, irmãos, que eles são terríveis, irmãos. Mas eles perguntam, o galo já foi? Escondido, o galo já foi? Só para descontrair, pastor Edson, me perdoa. Pastor Jefferson. Vamos continuar aqui no versículo 17. Eles não aguentam mais nem ouvir falar o nome Hulk. Quando fala Hulk, eles se estremem todo. 18. Pois nenhum homem pode se apresentar com oferta tal com os defeitos, seja cego. Por que o cego não pode, irmãos? Porque perdeu a visão espiritual. E tem muitos sacerdotes que hoje perderam a visão espiritual. Irmãos, veja como a Bíblia é atual. Está falando para quem? Para a descendência de Arão. Hoje nós somos sacerdotes na ordem de quem? De Cristo, porque nós somos filhos de Cristo. Somos filhos de Abraão pela fé, mas somos chamados como sacerdócio real pelo Senhor. A igreja tem perdido a visão do que é terreno, do que é celestial, do que é divino, o que não é. Infelizmente, hoje, irmãos, estamos lá, muitos escândalos, pastores sendo presos, por quê? Porque perderam a sua visão espiritual, estão onde não era para estar. E quando Deus abre a oportunidade de estar em um lugar, faz o que não deveria fazer. Como vimos essa semana, mais um sendo preso. Ah, é perseguição. Não, é falta de um bom testemunho, que se tivesse feito o que era certo, não estava preso. Então, muitos têm perdido a visão, irmãos, muitos sacerdotes, muitos servos do Senhor, já não conseguem mais, fica batendo cabeça, porque continua cego, aleijado. Por quê, irmãos? O aleijado ele não sai do lugar, ele continua no mesmo lugar a vida inteira. E tem pessoas que você há 5 anos, você pegou ele e deixou ele bem aqui nesse quadrado. Quando é 5 anos depois que você volta, ele está onde? No mesmo lugar, na porta formosa do templo. Continua aleijado. Não consegue andar, vive em paralisia. E o Senhor tem cura para as nossas vidas. A igreja precisa andar. A igreja não pode ser paralítica.
Esse sacerdócio tem que ser santo e real e tem que estar em constante movimento. O reino está em constante movimento, irmãos. Ele não é paralisado e nós precisamos avançar nisso. Por isso que diz aqui que não pode ser aleijado. Nós estamos trazendo tudo para os dias de hoje, irmãos. Amém? Não pode ter defeito na face ou no corpo deformado. Na face por quê? Não pode ter a face de um lado uma coisa e da outra outra. Isso vai trazer para nós o quê? Não pode ser dupla personalidade. Hoje tem crente, irmãos, que a gente não sabe se ele é bipolar, tripolar, polipolar. Porque já passou de 4 polos. Tem pessoas com quem ela conversa é igual camaleão, com quem ela conversa ela concorda. Se está na roda dos escarnecedores, escarnece. Se está na roda dos bebedores, ele bebe. Se está na roda dos crentes, ele adora. Se está na roda do espírito, ele também faz a mesma coisa. É igual político na época de campanha. De manhã vai na missa, à tarde vai no culto e à noite vai no terreiro. E nós precisamos saber, irmãos, a nossa identidade, quem nós somos e pronto, e acabou. Onde formos, onde estivermos, nós vamos ser a mesma pessoa. E não pode ter um corpo deformado, não. O corpo, irmãos, ele é, como é que a gente pode dizer assim? Ele é simétrico. Tem até aquele negócio hoje em dia aí de harmonia, né? Harmonia facial, porque às vezes a pessoa está meio desarmonizada. Então não adianta eu crescer uma parte do meu corpo demais e a outra não. Não adianta eu ter um braço maior do que o outro, não adianta ter a orelha grande demais, que não seja proporcional ao meu corpo, ou pequena demais, não adianta eu ter o nariz grande demais, porque vai ser desproporcional. Não adianta eu ter a boca pequena demais ou grande demais, tudo Deus faz de maneira proporcional. Então nós temos que crescer de maneira proporcional na nossa vida. Tem gente que só cresce uma área da vida dela, ela só cresce uma área de oração, e ela esquece que precisa crescer na intercessão, na oração, na palavra, no jejum, no testemunho. Tem gente que cresce, estuda demais aí para a vida acadêmica, mas nunca tem tempo para ler a Bíblia. Tem gente que cresce em conhecimento, mas é uma péssima pessoa em relacionamentos. Não sabe se relacionar com ninguém, não sabe se relacionar com o esposo, não sabe se relacionar com a esposa, não sabe se relacionar com o filho, não sabe se relacionar com os irmãos. Tem pessoas, irmãos, que têm um mau relacionamento com todo mundo. Aí fala, esses vizinhos meus são todos ruins. Será? Não, mas todo mundo na minha sala, não, o pessoal não gosta deles. Será que a culpa está neles mesmo? Será que o defeito está neles? É igual aquele menino, pai, todo mundo está brigando comigo. Por que será, vaso? Será que o mundo inteiro está errado, só tu estás certo? Então tem que ser de maneira proporcional, amém? Ninguém pode ter uma perna ou um braço quebrado. E aí nós já falamos, irmãos, de movimento. A pessoa que tem os braços quebrados, ela só o quê? Só recebe. Ela nunca estende a mão para dar nada para os outros. E tem pessoas que são assim, irmãos, só quer receber. Está um ano atrás do outro dentro da igreja, ela só quer receber. Parece que tem a mão quebrada, não estende a mão para abençoar a vida de ninguém. Nunca tem uma palavra de bênção para dar na vida de ninguém. Nunca tem algo para fazer na vida de ninguém, ela só quer receber. E nós precisamos aprender como servos do Senhor, que nós recebemos, nós doamos, e assim Deus vai fazendo as grandes bênçãos nas nossas vidas. Então esteja disposto a estender as tuas mãos e abençoar. Ninguém que seja corcunda ou não. Por que corcunda não, irmãos? Corcunda só olha para o chão. É pessimista. Ó dia, ó céu, ó vida. Tem pessoas que todos os dias que você for conversar com ela, ela tem uma notícia depressiva para te dar. Fuja dela. Tem gente que todos os dias você já fala, ô prosa ruim. A pessoa nunca tem uma notícia boa. Todo dia ela tem uma dor num lugar, todo dia ela tem uma doença no outro lugar. Todo dia ela tem uma situação ruim. Não, irmão, ora por mim. Todo dia ela te pede a oração e nunca está disposto a orar pelos outros. A pessoa corcunda, irmãos, não consegue olhar para os céus e ver, contemplar o que Deus tem para fazer.
É por isso que Deus chama Abraão, fala, Abraão, vou fazer de ti uma grande nação. Não tem como não. Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Não dá. Eu já estou velho, Sara é estéril, não tem como nada acontecer. Não vai rolar, Deus. Então sai da tua tenda, olha para os céus e veja as estrelas no céu. Deus manda Abraão levantar os olhos e olhar para o céu. E muitas vezes nós estamos dentro da nossa tenda só olhando para baixo, para os nossos pés, irmãos. A gente só consegue ver isso. E Deus tem nos tirado do lugar onde está para nós olharmos para o céu. Então olhe para o céu, eleva os meus olhos, de onde virá o meu socorro? Meu socorro veio do Senhor que criou os céus e a terra. Amém, irmãos? O nosso vem lá. E nem um anão. Por que o anão? Não. Porque não cresce, irmãos. Tem crente que não cresce. Tem sacerdote que não cresce. Tem pessoas que você olhar ele há 10 anos na igreja, é o mesmo imaturo de hoje, é a mesma criança espiritual. Já era para estar o quê? Comendo um mocotó. Já era para estar comendo um sarapatel, uma buchada, uma coisa que dá sustância, uma feijoada. Mas até hoje o autor aos Hebreus diz o quê? Que continua tendo que tomar leite. Tem gente que não cresce, não amadurece espiritualmente, entra ano e sai ano, continua a mesma imaturidade, os mesmos comportamentos. Irmãos, nós não podemos ser assim, nós precisamos crescer. E aqui diz que o quê? O sacerdote, ele não pode ser anão. Diga aí para os seus irmãos aí, você não pode ser um anão. Você precisa crescer. Mais ainda. Amém? Ninguém que tenha doença nos olhos, que nós já falamos da cegueira, ou a pessoa que tem uma doença nos olhos, ou que tenha sarna ou outra qualquer doença de pele. Irmão, tem gente que fica ali na sua sarna, na sua coceira boa o resto da vida inteira, mas não muda. Nós precisamos avançar. Precisamos deixar as sarnas de lado para que nós possamos avançar no Senhor. E ninguém que seja castrado. Por que o castrado não, irmãos? Por causa de quê, irmãos? Não reproduz, irmãos. E tem crente que parece que é castrado. Ele está a vida inteira dele na igreja e nunca reproduziu uma ovelha. Nunca ganhou ninguém para Jesus. Nós não podemos, irmãos, ser sacerdotes castrados. Nós precisamos frutificar. Amém? E a igreja, Reviver, vai crescer, amém, irmãos? Porque nós não seremos sacerdotes castrados, amém? Não seremos sacerdotes que não conseguem se reproduzir, nós não teremos nenhuma dessas marcas que nós vimos aqui em Levítico 21. Pelo contrário, nós teremos a marca do Senhor. E agora, para finalizar, irmãos, quero ler com vocês, em nome de Jesus aí, o texto de 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 9. E aqui nós vamos fechar nossa ministração dessa noite. Diz assim: certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e de beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com uma alma profundamente sofrida, amargurada, chorou muito e orou ao Senhor, e fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esquecerem da tua serva, mas lhe concederes um filho, então prometo que o dedicarei a ti, por todos os dias da minha vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Amém? Irmãos, Ana vivia um momento na sua vida de esterilidade, desde quando ela se entendeu por gente, até então, ela padecia com esterilidade, não poderia ter filhos. Ela tinha um problema o quê? Ser castrada, né? Poderíamos dizer assim. Embora não fosse sacerdotisa, mas ela entendia que era filha do Senhor, e ela cria no Senhor. E com certeza ela talvez já tinha pedido outras vezes essa questão ao Senhor, mas a Bíblia registra esse momento,
onde chega um momento de grande amargura, que ela sofre muito com as afrontas de Penina, e ela ora ao Senhor e faz um voto ao Senhor: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu o devolverei ao Senhor. E aqui ela está falando, irmãos, de algo bem simples. Embora alguns digam que a oração de Ana era idólatra porque ela pediu algo que... Não, irmãos, não é idólatra de forma alguma. Primeiro, se fosse uma oração que não fosse segundo o coração de Deus, Deus não responderia. Se fosse para gastar no seu próprio deleite, Deus não responderia. Mas a oração dela está tão alinhada com os céus, que ela tem um entendimento e fala: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu o devolverei para ti. Embora sejamos do Senhor nós e toda a plenitude da terra, Ana está deixando claro que tudo aquilo que ela tem, ela estaria colocando diante do Senhor, e o filho também ela estaria colocando diante do Senhor, para estar ministrando perante o Senhor. E a Bíblia diz que, embora o contexto de ontem que nós lemos, do capítulo 2, quando vem a profecia, vem aquele profeta sobre a casa de Eli, e traz uma palavra de juízo, que tem lá os filhos de Eli, pegando com um garfo de 3 dentes, irmãos lembram do texto que nós lemos ontem? Tirando do que seria sacrificado ali. A Bíblia diz que o jovem Samuel continuava ministrando perante o Senhor. Ana vai orar porque ela era estéril, mas o que estava estéril naquele contexto, naquele momento, espiritualmente, na nação de Israel, era justamente o sacerdócio. O sacerdócio se encontrava em uma estrutura de total esterilidade, e não produzia, e a luz do Senhor já se apagava. E Deus levanta a vida de Samuel para trazer um novo tempo sobre aquela nação, para que pudesse ser um sacerdote, para que pudesse ministrar ao Senhor, e é isso que acontece. Samuel assume, então, a nação de ser um sacerdote, de ser um diligente, de ser alguém que estaria chefiando aquela nação, porque ele cresce dentro de um propósito divino. A oração de Ana traz essa mudança, porque ela entende que precisaria devolver ao Senhor. E nós, muitas vezes, irmãos, não estamos devolvendo ao Senhor aquilo que precisamos devolver. Deus tem nos dado a vida, mas qual o tempo que nós temos investido em Deus? Qual o tempo que nós temos dedicado ao Deus? Quanto tempo a gente tem ministrado perante o Senhor? Quando nós nos preparamos para estar pregando a palavra do Senhor, irmãos, isso é algo gratificante, é uma bênção do Senhor, mas quanto tempo nós paramos para ler a palavra pelo prazer de ler a lei do Senhor? Quando nós ensaiamos para estar ministrando na casa do Senhor, isso é um grande privilégio, uma grande dádiva de Deus. Mas qual o momento que você para no seu quarto e você adora ao Senhor com a sua música, com a sua dança, com a sua vida? Quais os momentos que você tem tirado você, o Senhor, para estar ministrando ao Senhor, você e Deus? Nós precisamos, irmãos, resgatar isso. Estes são tempos que os ministérios têm estado estéreis, porque falta essa vivência com Deus, falta essa prática com Deus. E nós estamos tão preocupados com as nossas coisas, dos nossos dias, que nós temos nos esquecido que o nosso principal chamado é para estar ministrando perante o Senhor. Mas, pastor, existem muitas coisas acontecendo erradas hoje em vários lugares. Estava acontecendo ali também onde Samuel cresceu, mas ele não se corrompeu. Ele continuou a sua trajetória paralela àquela e fiel ao Senhor. Ele não seguiu o exemplo daqueles homens que ele cresceu vendo fazendo o que era errado. Ele cresceu nos caminhos do Senhor. Nós temos escolhas, nós temos opções. Muitas vezes, com certeza, Samuel se decepcionou com muitas decisões que foram tomadas pelos filhos de Samuel, mas ele não deixou que aquelas decepções enchessem o seu coração, tomassem o seu coração, de maneira a ele se desviar dos caminhos do Senhor. Pelo contrário, ele continuou alguém sendo reto aos olhos de Deus. Decepções nós sempre vamos ter em qualquer lugar da nossa vida, em casa, no trabalho, na igreja, em vários lugares. O que faz a diferença são as escolhas que nós fazemos. Com certeza, irmãos, eu também tenho muitos motivos, assim como os irmãos têm muitos motivos, talvez, para poder estar decepcionado com situações que aconteceram ao longo da vida de vocês. Situações que nós sofremos ou situações que nós praticamos.
Mas sair dos caminhos do Senhor é a escolha individual de cada um. E às vezes nós encontramos pessoas fora, mas eu saí porque aconteceu isso e isso na igreja. Não, também passamos por vários problemas, mas você escolheu sair. É escolha, é decisão. Com certeza temos vários motivos, ou teríamos várias justificativas para não estarmos nos caminhos do Senhor hoje, para não estarmos aqui hoje, mas cá estamos nós, buscando adorar a Deus e continuar neste propósito. Então que nós possamos seguir, assim como o jovem Samuel. Mesmo sendo criado dentro de uma estrutura, dentro de um sistema contaminado, a gente não pode se contaminar também. A gente tem que continuar naquilo que Deus nos chamou, naquilo que Deus nos vocacionou, porque Deus é bom o tempo todo. Amém? Então, esse sacerdócio real que pertence ao Rei Jesus. Jesus, fechando agora Hebreus 7, ele se constitui então sacerdote e rei. Pelo sacerdócio levítico, não haveria como ele ser rei. Ou seria sacerdote, ou seria rei pela lei. Não haveria como acumular as duas coisas. Como nós vemos o caso de Uzias, quando ele quis ministrar perante o Senhor, ele ficou leproso, porque a função dele era rei. Quando Saul tentou exercer o sacerdócio, Deus ali o rejeitou e tirou o trono dele. Então, ou era rei, ou era sacerdote, uma das duas coisas. Nós vemos apenas isso na vida de Davi, que não é o nosso tema dessa noite, e nós vemos agora em Jesus, porque quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. E Jesus agora ele é o quê? Rei e sacerdote. Por quê? Um sacerdócio na ordem de Melquisedeque e o rei, porque ele é o leão da tribo de Judá. Amém? Quando nós vemos lá em Ezequiel 10, quando fala justamente das figuras da glória de Deus ali, daquelas rodas que giravam, e aparece ali os 4 seres ali, aparece o boi, a águia, aparece o homem, e o outro que eu esqueci agora, qual o outro, gente? O boi, a águia, o homem, ninguém lembra? E qual o outro, irmãos? Esqueceram também, né? Estão igual eu. Nós vamos ver... E o rei, né? É o rei? Não, é a outra. Agora eu não lembro. Nós vamos ver que traz um simbolismo justamente de Jesus. Jesus vai se revelar nessas 4 figuras lá no Novo Testamento por meio dos evangelhos, 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, ele é o rei de judeus. Jesus se mostra como rei, aquele vai ali vir, olha, Jesus veio da tribo de Judá. Jesus, portanto, pode ser rei, porque ele está dentro da genealogia correta. Jesus em Marcos não há genealogia, o livro de Marcos, diferente dos demais, não começa com genealogia, porque Jesus se mostra como servo. O servo não tem genealogia, o escravo não tem genealogia. E ali Jesus se mostra realmente como servo, mostra ali Jesus pronto a servir, como a igreja nós devemos estar pronto. Em Lucas nós vemos Jesus como homem, 100% homem. O humano, mostra ali o nascimento, mostra os pequenos detalhes da vida de Jesus como um ser humano, mostra as emoções de Jesus, retrata as emoções de Cristo dentro do livro de Marcos, ou do livro de Lucas. Quando chega no livro de João, nós temos então a revelação de Jesus como Deus, Jesus como 100% Deus. Se em Lucas ele é 100% homem, em João ele é 100% Deus. E vai mostrar justamente, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E este verbo é o próprio Deus, ele estava lá desde o princípio, o Senhor Jesus, e até os dias de hoje vai mostrar dentro do Evangelho de João a divindade de Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar neste momento. Eu quero dizer que você tem um chamado em Deus, você tem um chamado no Senhor. O Senhor tem te chamado para grandes coisas, o Senhor tem te separado para exercer esse sacerdócio. Não adianta nós pensarmos que Deus escolheu uns aqui para fazer isso. Não, Deus escolhe cada um para a edificação da sua igreja, um para apóstolo, outros para profetas, outros para mestres e pastores, e assim para que evangelistas, para que haja a edificação do corpo de Cristo, para que haja o aperfeiçoamento dos santos.
E assim Deus tem esperado que você possa corresponder e exercer isso tudo no Senhor. Deus tem te chamado hoje para você ser essa nação santa, esse sacerdócio real, essa raça eleita em Cristo Jesus. Nós precisamos a cada dia, mais do que nunca, irmãos, mostrarmos, revelarmos a glória de Deus, dia após dia, como igreja. A igreja muitas vezes tem querido ser aquilo que ela não foi chamada para ser. A igreja tem que ser simplesmente igreja. A igreja tem que ser a noiva de Cristo. A igreja tem que estar pura e imaculada. A igreja tem que andar nessa santidade do Senhor. A igreja tem que caminhar neste propósito do Senhor, para que nós possamos ver, irmãos. E nós queremos mudar o mundo, nós queremos transformar as nações, nós queremos mudar as estruturas de governo, nós queremos mudar tantas coisas. Mas tudo isso, irmãos, só vai mudar no dia que a igreja primeiro mudar. O Senhor vem buscar uma igreja santa. Não adianta nós querermos mudar o mundo, se nós não estivermos dispostos a mudar o nosso coração, a mudar a nossa vida e ser uma igreja segundo o coração de Deus. Amém? E nós seremos sacerdotes que não apresentaremos nenhuma daquelas limitações de Levítico 21, porque nós teremos visão, nós estaremos reproduzindo, nós seremos uma bênção onde quer que nós formos, porque assim o Senhor nos chamou e assim Ele quer fazer grandes coisas. Oremos ao Senhor nessa noite, reflita sobre isso agora, sobre a sua vida, para que nós possamos avançar. Pai, nós te damos graças, nós rendemos, ó Deus, glórias ao teu nome. Nós te agradecemos porque o Senhor morreu por nós na cruz do Calvário, e o Senhor nos separou realmente, ó Deus, como uma nação santa, como uma geração eleita, como um sacerdócio real, como um povo escolhido, exclusividade tua, Pai, que o Senhor separou com o propósito de anunciarmos, ó Deus, as tuas maravilhas, anunciarmos a tua obra, anunciarmos a tua grandeza, declararmos que só o Senhor é Deus, que o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, Pai. Por isso, ajuda-nos, ó Deus, a exercermos esse sacerdócio, ó Pai, porque hoje entendemos perfeitamente que o teu sacrifício foi, ó Deus, perfeito na cruz do Calvário. Por isso o sacerdócio é superior ao sacerdócio levítico, superior ao sacerdócio de Melquisedeque, e é um sacerdócio, ó Deus, que é eterno, que durará para sempre, porque o Senhor vive e reina para todo sempre, Pai. Ó Deus, e nós queremos a cada dia corresponder, exercendo esse sacerdócio de maneira a agradar o teu coração, alcançar o teu coração, Senhor. Que as nossas vidas estejam, ó Pai, totalmente dedicadas a Ti, que as nossas vidas, ó Deus, estejam totalmente, ó Deus, separadas para Ti, que nós possamos não somente nos enxergar como uma nação santa, mas nós sermos santos, porque o Senhor é santo e nos chamou para sermos santos. Que nós possamos nos comportar como uma nação eleita, Pai, que nós não venhamos, ó Deus, declinar deste convite, que nós não venhamos abrir mão deste convite, mas que nós possamos fazer tudo aquilo que o Senhor nos chamou, em nome de Cristo Jesus. Nós somos agradecidos por Ti, Pai.